bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Hoje nós teremos a nossa aula de geografia. Vamos falar um pouquinho sobre o fornecimento de água. Sabemos que a água ela é de extrema importância para as nossas vidas. Sim, ela é de extrema importância. Então, gente, a água potável encanada e o tratamento de esgoto, eles são serviços essenciais, tá? São serviços essenciais. Imagine você receber em sua casa uma água que não é tratada, né? Uma água que não passa do jeito que ela chega lá no local em que ela deveria ser tratada e ela não é tratada, ela chega suja. Vamos recordar o que aconteceu conosco no iniciozinho do ano, em que todos estavam reclamando, em que a água ela chegou às casas com cheiro ruim, com a cor de barro, né? O cheiro bem forte e cor de barro, ou seja, a água não estava sendo tratada. Imagine, é difícil, não é? E a água, imagine se nós em nossa casa, se nós não tivéssemos o tratamento de esgoto, né? Se nós não tivéssemos aonde jogar esta água, né, que nós já utilizamos fora. Imagine como seria. Difícil, não seria bem difícil? Pois é. Então, tanto a água ela tratada, ou seja, a água ela potável e encanada, quando ela chega às nossas casas, ela é importante para nós. Porque nós a utilizamos para tomar banho, nós a utilizamos para fazer a nossa alimentação, nós utilizamos para lavar os alimentos, nós utilizamos para fazer a nossa higiene, né? E utilizamos também para fazer a limpeza de nossas residências. Fora outras coisas, utilizamos a água. Então, ó, esta água aqui ela é de suma importância para a minha vida e para a sua vida. E quando ela sai de nossas casas, quando nós podemos colocar, né, fazer o tratamento em que nossa rua, né, na rua em que nós moramos, ela tem lá um local em que são as saídas de esgoto e nós podemos fazer a ligação, ou seja, a pessoa responsável, que é o pedreiro, né, pessoa que fez lá os encanamentos lá de sua casa, ele colocou essa água, né, que são tratamento de esgoto para sair, ou seja, sair de lá da sua casa e ir para este local. Então, a água, ela chega, água tratada, ela chega pelos canos e percorre um longo caminho, tá? Desde a fonte natural até chegar às moradias. Aqui eu coloquei para vocês, ó, a forma que ela é tratada. Então, aqui eu tenho a fonte natural, aqui eu tenho o tratamento, né, até chegar às nossas moradias. Então, não é somente ela sair de lá, né, da fonte natural e chegar às nossas casas, não, ela precisa ser tratada. As nossas águas, as que nós recebemos em nossas residências, elas saem do bandu e elas precisam ser tratadas. Se a água não é tratada, foi o que eu falei para vocês no iniciozinho da nossa aula, né? Quando tivemos lá problemas com relação à água, lá no iniciozinho do ano, em que a água estava vindo com um cheiro muito ruim, a água estava vindo suja, ou seja, a água não estava tendo o devido tratamento. Só que os órgãos responsáveis, né? Que lá, ó, a estação de tratamento de toda a água que nós recebemos aqui, tá? Aqui, Baixada Fluminense e Rio de Janeiro, em alguns locais, isso não são todos, né? Vamos colocar assim, essa água, ela vai sair do bandu.
tá? Ela vai sair da estação de tratamento do Guandu, né? Ela vai ser tratada lá, do Rio Guandu, vai ser tratada lá até chegar em nossas casas. Essa água, quando sai de nossas casas, em algumas vezes, geralmente elas vão para os rios. Só que esses rios podem ser rios que a água, ela podem ser tratadas, né, para depois retornar para nós, eu não sei qual o destino dela, ou ela pode também ir para os mares, tá? Essa água, então eu tenho a que chega em nossa casa, que vem pelo Guandu. Sim, o Rio Guandu, mas sendo tratada. Essa água, ela precisa ser tratada para chegar às nossas casas. Quando ela sai das nossas casas, elas em alguns momentos, elas podem ir para o rio ou elas podem ir para os mares, tá? Outra coisa, nós somos privilegiados porque nós recebemos águas tratadas em nossas casas, né? E quando a água ela sai de nossas casas, né, nós temos lá todo o serviço aonde a gente pode jogar essa água que não será mais utilizada, que é no esgoto. Então tem todo o encanamento que será feito e essa água será jogada no esgoto. Mas você já pensou? Imagine a pessoa que não tem isso, que não tem uma água potável e tratada e não tem nem aonde jogar a sua água suja. Pense bem, quanto é difícil, né? Mas existe sim, gente, existe. Tanto na cidade quanto pessoas que moram no campo, algumas pessoas não têm este tipo de serviço que nós temos. Né? Eles não têm esse tipo de privilégio que nós temos. Essas pessoas, elas têm que procurar formas de conseguir água para fazer a sua higiene, para beber, para a sua alimentação, tá? E elas precisam também arrumar maneiras de jogar esta água que ela utilizou, ou seja, a água suja, em algum lugar, porque ela não tem o mesmo tratamento que o nosso, tá? Então eu coloquei aqui, ó, algumas moradias, tanto em bairros do campo como bairros da cidade, não recebem, ou melhor, a água de uma estação de tratamento, né? E quando a gente for pensar em esbanjar, nós precisamos, pensar, a água do planeta está acabando, tem pessoas que não têm essa água tratada como eu, então eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar daquilo que eu tenho de bom, né? Pense na importância da água para nós. Eu coloquei aqui, eu pensei, eu estudei e pensei, poxa, água para mim é vida. E para você, meu aluno, o que é água? O que a água representa para você? Para mim representa a vida, por quê? A água ela serve para eu hidratar o meu corpo, para eu fazer a minha higiene, para eu fazer a higiene dos animais. Eu tenho uma cachorrinha em minha casa, então eu preciso fazer a higiene dela, para preparar os alimentos, né, que eu preparo em minha casa, para fazer a limpeza em minha casa. Olha a importância dessa água. E para você, o que representa a água? Eu fiz aqui eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa do que representa para mim, que água para mim é vida. E para você? Eu gostaria que vocês pegassem agora um papel, lápis, lápis de cor, e que vocês fizessem um desenho do que representa a água para você, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com a nossa aula. Beijos e tchau, tchau!